Dando continuação à nossa aula de exame neurológico, a gente vai falar agora sobre o quinto tópico, são as reações posturais. Como o próprio nome já diz, reações. Então, é consciente, isso depende da percepção que ocorre no telencéfalo. A informação precisa chegar até o telencéfalo para que o animal consiga fazer a resposta, é uma resposta consciente. Então, aqui a gente vai falar em relação a respostas posturais. Isso principalmente dos membros e do tronco. A gente precisa que a medula esteja funcionando adequadamente, levando a informação até o encéfalo. Então, quando nós tivermos diferentes graus de compressão medular, essa informação que sai da periferia e chega no sistema nervoso central, no encéfalo propriamente dito, vai sofrer algum tipo de prejuízo. Então, quando o animal tem compressão de grau 1, ele apresenta hiperestesia, ele se fica com a dor exagerada. A gente vê isso de forma bastante frequente nas hérnias de discos cervicais, porque o canal medular é largo, então por mais que entre muito material do disco dentro do canal medular, essa compressão ela não chega a ser muito intensa, mas ela causa dor, principalmente porque ela comprime meninge, raiz nervosa. O segundo grau de compressão já tem a ataxia proprioceptivas e déficit proprioceptivo. O que é o déficit proprioceptivo? O animal, a gente vira o pezinho dele, ou a mãozinha, e ele tem que desvirar. Isso aí é a propriocepção. E a gente chama de propriocepção consciente aquela que o animal está parado e a gente vira o pezinho, muda o posicionamento dele, ele tem que perceber que o pé está numa posição anormal. E a propriocepção inconsciente é a marcha. Então, quando você tem uma ataxia proprioceptiva, na verdade você tem um déficit da propriocepção inconsciente, que ela é mais difícil de perder. O que perde normalmente é a propriocepção consciente, que é a gente virar o pezinho e voltar para o lugar. No terceiro grau de compressão, você já tem a paresia. O que é a paresia? O animal tem movimentação, mas ainda consegue andar com bastante dificuldades. Aí você tem a paresia não ambulatória, ele tem uma fraqueza intensa, ao ponto que não consegue se sustentar mais e já começa a fazer a retenção urinária. E o quinto grau, o grau mais grave, você tem paresia, o animal não consegue movimentar os membros, retenção urinária e, nos casos extremamente graves, perda da dor profunda. A dor profunda é o último elemento que o animal perde nos casos de compressão medular. Quando o animal perde a dor profunda, a possibilidade de recuperação com uma descompressão, por exemplo, é muito menor. Se o animal tem dor profunda e apresenta compressões medulares, normalmente, em 98%, o animal vai voltar a andar normal. Agora, quando o animal perde a dor profunda, aí a taxa de recuperação já diminui bastante. É ao redor de 50%. Então, essas reações posturais, né? Quais são as reações posturais? A propriocepção consciente, que a gente virar o pezinho e ver se ele volta ao normal. O saltitar e o posicionamento tátil. O saltitar e o posicionamento tátil é para a gente tentar avaliar de uma forma mais refinada qual é o membro que está mais alterado. E a gente utiliza mais o saltitar para cães e o posicionamento tátil para felinos. O gato ele é meio impaciente, então você não pode ficar tentando explorar muito o exame neurológico nele, que ele vai surtar e você não vai conseguir fazer mais. Ele é mais rebelde, digamos assim. Então aqui ó, a propriocepção consciente. A gente vira o pezinho e coloca ele no chão virado. Quantas vezes você fizer isso, quantas vezes ele vai desvirar? Aí tá normal. Testando o torácico. E normalmente a gente apoia o peito para dar um certo equilíbrio nele e aí dobra o pezinho. Aí esse é o animal normal, é só para demonstração. E aqui, ó, testando a propriocepção consciente também. Aqui a gente já tem o déficit proprioceptivo. Esse animal foi um animal que foi operado há pouco tempo, então a gente apoia as pernas do animal e vira. Ó, o pezinho ficou virado. Ele não consegue desvirar. Por que ele não consegue desvirar? Porque ele nem percebe que o pezinho está virado. Pronto, então a gente viu, dentro das reações posturais, a gente viu a propriocepção consciente. Agora a gente vai ver o saltitar. O saltitar, a gente deixa só um membro do animal apoiando no solo
e procura direcionar o corpo dele lateralmente, para que ele faça uma correção desse pé, tentando fazer equilíbrio em cima daquela única pata. Então aqui, ó, testando a propriocepção do membro torácico direito, ele vai mudando o pezinho, ó. Isso é normal. No membro pélvico direito e do membro pélvico esquerdo. Isso é normal. Então aí, ó, o animal apresenta tetaparesia, déficit proprioceptivo em membros pélvicos e membros torácicos. Saltitar, ele não consegue saltitar. Ó, a perna fica boba o tempo inteiro. Não salta. Ó, ele não salta. Ó, ele está apanhando com o focinho de tanta incapacidade de movimentar os membros. Totalmente tetraplégico. Ele tinha uma hérnia cervical. Foi operado e ficou bom depois. Então a gente já viu propriocepção, saltitar, agora o posicionamento tátil, usado mais em felinos. Então a gente aproxima de preferência que o animal não consiga ver. Então a gente toca na ponta da mesa e o animal, quando sente o membro dele tocar na mesa, ele apoia na mesa. Só que, se você não levantar a cabeça dele, se você não fechar os olhos, ele vai usar a referência visual também e pode atrapalhar seu exame. Aí, ele usou a referência visual, ele não deixou que eu conseguisse fazer o exame. E já está ficando irritado, já não está gostando. Aqui um outro animal, um outro felino tentando fazer. Ó, aí a gente conseguiu fazer. A gente pode tentar do membro pélvico, assim, encostando o membro pélvico lateralmente à mesa. Aí tampei a vista dele, tentou meter um em mim, mas eu insisti um pouquinho e consegui fazer, ó, com a vista tapada. Trabalhar com felino não é das coisas mais fáceis não, principalmente exame neurológico. Então, feito isso, a gente vem aqui para a ficha e marca a propriocepção consciente. Ausente, diminuído, normal, aumentado, muito aumentado. Aonde? Membro torácico direito, membro torácico esquerdo, membro pélvico direito, membro pélvico esquerdo. E assim também com saltitar e posicionamento tátil. Você pode fazer um círculo aqui, um X. O importante é você marcar, porque né, são tantas informações, se você não tiver isso na ficha, você acaba se perdendo. Você tem que juntar todas essas informações no final para que a gente possa fazer a neurolocalização. E é muito importante a gente juntar todas essas informações. É um jeito de você documentar e ir cada dia aprimorando seu exame. E esses testes parecem ser simples de fazer, mas quando a gente vai fazer no começo, a gente se atrapalha um pouquinho. Então a gente tem que treinar e ir aperfeiçoando. É muito comum, por exemplo, uma veterinária que trabalha lá na clínica falar que o animal tem, por exemplo, déficit proprioceptivo no membro pélvico esquerdo. E eu vou lá examinar e está normal. Então por quê? Porque precisa fazer um refinamento nessa avaliação.